Olá, meus irmãos, a paz de Cristo. Voltamos mais uma vez. Estamos bastante felizes, bastante alegres por este momento, por estarmos aqui. E como é o propósito do eu estar aqui, é de te dar resposta a tuas perguntas a meu respeito. Por que o irmão Joel não tem a oportunidade para subir no altar, para exercer alguma função na igreja de Vila Brasilândia 1, nesses mais de 11 anos, desde que esse pastor foi deixado sobre esta igreja? Esta pergunta, como eu disse, e você ouvirá sempre no início das minhas gravações, pois eu quero chamar a atenção o do porquê dessas gravações. Esse é o tema dessas gravações. O porquê que o irmão Joel Dilton não prega em Vila Brasilândia 1. Esse é o tema, esta é a resposta, é a pergunta que eu estarei te dando a resposta. E queridos, como eu disse, eu quero ler até aqui um versículo. Esse versículo era para eu ler no início, no primeiro vídeo. Mas eu quero lê-lo aqui agora, nesse segundo vídeo. Eu quero ler um versículo que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. No capítulo de número 5, versículo de número, glória a Deus, o versículo de número 10, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 5, versículo de número 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Eu ainda quero complementar este versículo com um outro versículo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, no versículo de número 6. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Ok? Mateus, capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça. Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 6 diz: não folga, não se compraz, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Esses dois versículos que eu quero deixar. Como eu disse, irmãos, que tudo isso que o irmão Joel tem sofrido, toda essa hostilidade, toda esta agressividade, essa retaliação,
Tudo isso, nesses mais de 11 anos dessa direção que aí foi deixada, que o irmão Joel, que você tem visto, que eu tenho passado, que tem originado esta pergunta, por muitos, irmãos, acrescido a isso, a essa retaliação, a essa vingança ao irmão Joel, tem sido os ataques que também eu tenho sofrido. Os irmãos é testemunha disso. Eu tenho sido atacado de cima do altar da igreja. Eu tenho sido atacado sistematicamente de cima do altar, com mensagens premeditadas, pré-elaboradas, baseada naquilo que se ficou sabendo que o irmão Joel fez comentários. Mesmo sabendo que os comentários são verdadeiros e são cabíveis, são permitidos. Porque, irmão, errar, cometer besteira, todos nós estamos sujeitos. Mas precisamos reconhecer de imediato os nossos erros, quando estamos sobre o altar da igreja, quando estamos perante a igreja, para não deixar o povo sair do templo com aquele erro que cometemos, com aquela besteira que nós cometemos. Então nós reconhecemos, pedimos desculpa para a igreja, se necessário pedimos até perdão para a igreja, pelo erro, pela besteira cometida, sobre o altar. Aí, irmão, ninguém irá sair do templo fazendo comentários. Mas, se deixar como está, se deixar como aconteceu, vai sair comentários. Isso aí, irmão, é em qualquer lugar, em qualquer segmento, vai ter comentários. E aí, irmão, se queremos corrigir amanhã, não dá mais. É como você pegar um saco de pena de galinha, mandar um camarada subir no alto monte e soltar aquelas penas, e depois você mandar ele colher de novo. Juntar aquelas penas que ele jogou, não terá como, porque o vento levou. Assim é o erro, é a besteira que você cometemos em cima do altar perante a massa, perante a igreja. Vai ter comentários. Por isso, quem sobe ao altar tem que subir consciente do que vai falar e está pronto a arcar com as responsabilidades. Porque falar ao povo de Deus, falar à igreja, falar a palavra de Deus, não é de qualquer maneira. Você tem que estar ali consciente do que vai falar, para não falar besteira, não cometer erros, mas se cometer de imediato, repito, se retrate, peça desculpa para a igreja, senão vai dar comentários. E lamentavelmente, se tem tomado conhecimento dos comentários que eu faço. Porque eu faço. Comentários até críticos. Eu faço. Eu sei que muitos fazem. Comentam nos seus lares, mas não fazem abertamente como eu. Porque tem medo de serem retaliados. Tem medo de serem queimados pelo pastor. Tem medo de ser represaliados, hostilizados como eu tenho sido. Os irmãos é testemunha disso, irmão. Os irmãos sabem, eu sei disso. Eu sei disso. Eu tenho
sido atacado covardemente. Porque é muita covardia, viu, irmão? Você usar a igreja, você usar o altar, você usar o púlpito, você usar o microfone, você usar o som que sai pelo microfone, você usar o templo, você usar a igreja, você usar a Bíblia para atacar-me, atacar a quem quer que seja, de sobre o altar da igreja, que se diz ser um lugar santo, cujas pernas do que ali sobe para falar, treme, bate um joelho no outro, e você usar tudo isso, sabendo que aquele que você está atacando não terá as mesmas armas para se defender. Pela tua posição, você é aquele que manda sobre a igreja, que determina quem sobe e quem não sobe. É muita covardia, é ser muito covarde quem age dessa maneira. Então, irmão, eu tenho sido atacado. Você sabe disso? Você tem ouvido. As muitas mensagens aí são mais um ataque, um desabafo a mim, a minha pessoa. Por aquilo que eu comento, por aquilo que eu falo de verdadeiro, segundo a palavra de Deus. Porque aquilo que eu falo segundo a palavra de Deus, é defendendo a verdade, a palavra de Deus, e não me alegro com a injustiça que se tem cometido. Não me alegro, não me silencio, não sou frouxo, covarde, omisso. Não, de maneira nenhuma. Eu queria até ser tudo isso para ser amigo do pastor, para ganhar privilégios, para ter funções, para exercer cargos, para até ser levado ao ministério, ter o status de presbítero, de evangelista, de estar em cima do altar, de diácono. Mas eu não consigo. Eu não consigo deixar de ficar do lado da verdade, do lado de Deus. Não consigo. Eu queria, mas não consigo. Há algo maior dentro de mim. Aí eu seria amigo do pastor. O pastor seria meu amigo. Eu sei que aí eu seria usado. A minha esposa, que sofre por minha causa, seria também usada. A minha filha, eu não sei até quando ela terá as oportunidades que ela vem tendo para cantar alguns hinos, solar alguns hinos. Talvez a minha filha esteja usufruindo dessa liberdade por ela ainda estar no estágio da inocência. Não saber, não entender a hostilidade, a maldade, a vingança que o pai dela sofre nessa igreja, nesses mais de 11 anos. Mas eu sei que se esse pastor continuar aí, e a minha filha entrar no período, no estágio da consciência, e ela começar a entender, ela começar a perceber como a minha esposa tem percebido, mas graças a Deus que eu tenho uma mulher virtuosa. Eu tenho uma mulher virtuosa, que não me martiriza. Não. Mas a minha filha, quando ela entrar no estágio da consciência, e ela começar a discernir e a entender toda essa maldade, toda essa hostilidade, assim como ela percebeu que o pai dela não sobe no altar como muitos sobem, eu sei que a minha filha sofrerá por minha causa. A minha filha será retaliada, eu sei. Assim como a minha esposa, por minha causa, ela sofre. Porque a minha esposa, ela é crente. A minha mulher, graças a Deus até aqui, ela tem me respaldado a pregar contra o que é vaidade, contra o que é pecado.
Porque eu dou liberdade para qualquer um acusar a minha esposa junto a mim de qualquer ato de vaidade. Desde as cores dos cabelos da cabeça dela. Você vai ver que não há tinta, não há máscara nos seus cabelos. As cores dos cabelos da minha mulher é como Deus lhe deu. Ela está satisfeita com o que Deus deu a ela. Eu não preciso estar em casa dizendo para ela as coisas. A minha esposa sabe. Ela ama a si mesma. Ela não é o que a sociedade determina, impõe, dita para ela ser. Ela é o que a Bíblia determina para que ela seja. Coroa de honra são os cabelos brancos. Diante dos de Cã te levantará e honrará a face do velho. Que a beleza dos velhos estão nos cabelos brancos. A minha esposa é isso. A minha esposa, ela é isso. A minha esposa não usa essas roupas cavadas, mostrando o começo dos seus seios. Não. Isso é moda. É a moda da televisão. É a moda do mundo que está dentro da igreja. E muitos pastores adoram isso. Eles gostam. Eles se sentem bem, ele não se sente mal olhando para isso. Para esse ato sensual que provoca a libido. Porque está na moda usar essas roupas cavadas, mostrando o começo, a cavidade dos seios. A minha mulher, ela não se veste dessa maneira. Ela não se porta dessa forma. Estou falando isso aqui de crente. Me refiro-me aos crentes, aos que diz salvos em Cristo. Não. A minha esposa também não se porta com roupas colando, que marca a sua peça que antes era íntima, que tão íntima que era, não se via pendurada em varal, mas que hoje, segundo a moda mundana, é uma peça compartilhada a todos e para todos. De tal maneira que as roupas que se vestem marcam esta peça íntima, compartilhando com aqueles que têm olho e vê. Aí sabe o tamanho e aonde está localizado. Sabe a cor, porque a moda provoca, diz que mexe com a libido masculina. E nós vemos os crentes enveredando, enredando por este caminho. Aí na festividade nós temos que ouvir dirigente falar, para tomar cuidado com o excesso, para tomar cuidado para não ficar essas roupas muito apertadas. Quer dizer que um pouquinho pode. Só um pouquinho pode. Um pouquinho transparente pode. Um pouquinho marcando pode. Desde que não seja muito, não seja bastante. Olhe para minha esposa. Eu dou liberdade para você chegar para mim e falar: Joel, a sua mulher está dessa maneira. Eu não vou ficar com raiva de você. Eu vou te agradecer por estar me ajudando, como irmãos, como crente, como membros um dos outros, como família em Cristo. Porque aquilo de vergonhoso que a minha mulher cometer compromete todo o corpo da igreja. Se é que nós somos um corpo, que às vezes eu duvido que nós somos. Se prega muito que nós somos um corpo só. Às vezes eu duvido. Mas eu dou liberdade para você. Olhe as unhas da minha esposa. Veja se há pintura. Não. Até aqui, a minha esposa me tem respaldado. Até aqui eu posso dizer como a Bíblia diz. Embora eu não seja obreiro, separado. Mas a Bíblia diz que um presbítero aqui refere-se a pastor também, seja marido de uma mulher só e governe bem a sua casa, trazendo seus filhos sobre sujeição da palavra. Pois como quererão governar a casa de Deus quando não governa a sua própria casa? Até aqui eu
posso dizer, que eu posso falar assim daquilo que a Bíblia condena, que tanto se pregou na nossa igreja e hoje não se prega mais. Quando se prega, diz, para os homens não fica bem, mas para as mulheres, desde que não seja muito exagerado, não. Se fica bem para as mulheres, fica bem também para os homens. Ou será que aquilo que é pecado para os homens não é para as mulheres? Não. Não. O que é pecado para os homens é pecado para as irmãs. O que é para as irmãs é para os homens. E se pregou muito contra isso. Mas, lastimavelmente, tudo aquilo que antes se condenava nas igrejas, pelo que muitos irmãos foram disciplinados, e de forma até exagerada excluídos, hoje se pratica tudo livremente. Livremente. Se pratica tudo. Tudo que condenávamos. E Deus confirmava que a igreja era outra. Era outra. Então, se tudo isso que se fazem hoje de vergonha, pecando contra a palavra de Deus, vaidade, mundanismo, tomando a personalidade mundana, a personalidade do ator, da atriz, do famoso, da famosa, menos a personalidade da palavra de Deus. Menos a simplicidade na aparência, na estética. Tudo isso que antes se pregava com tanta veemência. E Deus confirmava. Os crentes tinham temor, se salvava. Os crentes tinham pudor de verdade. Para não fazer aquilo que ele sabia que iria entristecer a Deus e aos irmãos. Hoje se fazem abertamente. Sabe por quê? Porque tudo isso que antes era pregado como pecado, quando a maioria passa a praticar, deixa de ser pecado. Tudo aquilo que nós pregávamos como pecado, hoje a maioria pratica, deixou de ser pecado. Ninguém fala mais nada. Ninguém fala mais nada. Mas eu dou liberdade para você. Olhar para minha esposa. Então até aqui, a minha esposa tem me respaldado para falar sobre isso. E nisso é que eu tenho sido hostilizado. Porque não é fácil você tocar num assunto que primeiramente não é exclusivamente. Primeiramente o pastor deveria falar. E o pastor não fala, aí você fala, você está queimado. Você não prega mais. Você tocar num assunto que o pastor deixou de tocar, você não pregará mais. Você será deixado de lado aos poucos. Porque você está entrando num caminho que o pastor voltou. Então você não vai servir. Pois bem, irmãos. Então, irmãos, eu tenho sido atacado. Além desta retaliação, desta hostilização, os irmãos é testemunha que eu tenho sido atacado em cima desse altar. Eu tenho sofrido ataques em cima do altar. As mensagens, as pregações
são tudo direcionadas para mim. Se prega como? Que para toda a igreja, mas na verdade tem um só endereço: o irmão Joel. Por quê? Porque o irmão Joel pecou contra o pastor? Não. Irmãos, se tem alguém aí que obedece o pastor, sou eu, minha esposa e minha filha. Se tem alguém nessa igreja que obedece o pastor com amor, sou eu, minha esposa e minha filha. Porque tudo aquilo que ele pregava antes, que hoje não prega mais com tanta intensidade, a não ser quando está me atacando ou desabafando. Se tem alguém que obedece ele, sou eu. Você não me vê por aí de bermuda, sem camisa, batendo bola, jogando sinuque, jogando baralho. Você não me vê por aí comprando e não pagando. Você não me vê por aí comprando carta de motorista para mim e para minha esposa. Coisa que tem acontecido aí na nossa igreja. Você não me vê por aí, irmão. Você não vê minha esposa por aí de calça, de bermuda. Não, irmão. Não. Se tem alguém que obedece aquilo que o pastor pregava, sou eu, minha esposa e minha filha. Estou falando isso de nós, da minha família. Não, irmão. Nós obedecemos o pastor. Mas por que então que o irmão Joel sofre tudo isso? Por que então que se age dessa maneira, dessa forma, com o irmão Joel? Por quê? Qual a razão, qual o motivo de um pastor, de um membro, ser hostilizado por mais de 11 anos, sem nunca ter uma oportunidade na sua igreja, na sua congregação, estando ele em pleno estado de comunhão com a igreja e com Jesus? Mas por que ele não tem a oportunidade? Irmãos, isso não vem de agora. Esse sentimento pela minha pessoa, hostil, essa antipatia por mim, não vem de agora. Os irmãos sabem que essa liderança, ela é uma continuidade da primeira liderança. Os irmãos sabem muito bem que essa liderança, esse pastor, ele era o co-pastor da primeira liderança. E com a primeira liderança, eu pregava. Eu tinha a oportunidade para pregar. O irmão Joel, que você está vendo, ouvindo, que você conhece, ele pregava aí em Vila Brasilândia. Ele tinha a oportunidade. O irmão Joel, ele era professor da escola dominical. O irmão Joel, ele pregava nos cultos. E quando ele ia pregar, quando se dava oportunidade, dizia para ele: prega mesmo. Quando o irmão Joel acabava de pregar, dizia para o irmão Joel: boa palavra. Só que parece, irmãos, que as oportunidades que se dão na igreja, selecionando as pessoas, parece que é para nos manipular, é para nos controlar, é para fazer com que nós fiquemos à mercê do pastor, submisso cegamente, de maneira que, quando formos pregar, preguemos igualzinho ao pastor, sem sair de trás do pastor. E o irmão Joel percebeu isso, irmão.
igreja, pertencente ao corpo de obreiro, trabalhava e só podia estar na igreja de 15 em 15 dias. Passei a perceber que não dava oportunidade para ele, pelo conhecimento que ele tinha. Eu comecei a tomar partido, o partido da verdade, o partido da justiça. E isso foi o estopim para eu ser queimado. E fui queimado. Me tiraram da frente da escola dominical, não me deram mais oportunidade para pregar, e deixou a recomendação para o superintendente. Se ele quiser saber o porquê que eu tirei ele, manda ele me procurar. E eu fui procurá-lo. Tivemos 2 reuniões bastante apimentadas. A primeira foi eu que procurei. Eu procurei para saber a razão, o motivo, já que me deram essa oportunidade. Se ele quiser saber o porquê que eu tirei ele, manda ele me procurar. Eu procurei. Era uma conversa para ser entre um membro e o outro membro, entre a ovelha e o pastor. Porém, achou-se por bem chamar 7 obreiros como testemunha do pastor. Foi onde eu providenciei um gravador. Era 7 testemunhas e eu sozinho. E eu já sabia. Eu já sabia porque quando eu procurei, ele marcou um dia. E a reunião foi um pouco acirrada. Foi um pouco acirrada. Falaram que eu falava demais. Eu então perguntei o que era falar demais. E o falar demais, irmão, é falar a verdade. Falar o que é verdade. Era isso que eu falava. O que eu ensinava, pode perguntar para qualquer aluno, era a verdade. Mas tem pastor que ele não gosta da verdade quando ela é para fazer oposição a ele, naquilo que eles erram, naquilo que eles são omissos. Tem pastor que não gosta. Eles pregam a verdade, ensinam a verdade para a igreja andar e viver na verdade, praticar a verdade. Mas quando essa prática da verdade é para fazer oposição ao pastor naquilo que ele erra e não se retrata, naquilo que ele comete de besteira e não se retrata, você é um cara queimado. Você vai ser hostilizado, retaliado, represaliado. Aí, irmão, eu percebi que era realmente para me manipular. Nessa reunião, não foi eu que lá estendi o braço para o pastor, dizendo para ele que nas minhas veias não corria um sangue de barata. Eu perguntei se ia me bater. Disse que eu estava tirando do sério. Só que isso não se comenta. Porque parece que pastor é igual político. Um acoberta o outro. Mas quando se trata de um irmão, como foi dito aqui na nossa igreja pelo nosso pastor num culto de ceia, depois eu estarei dando mais ênfase a isso, que entre pastor, quando eles ficam sabendo de algo sobre algum irmão, um pastor passa para o outro. Então, quando se trata de
do pastor, um pastor protege o outro. Mas quando se trata de um irmão, um pastor passa para o outro aquilo que ele ficou sabendo daquele irmão. Principalmente se ele não gostar do irmão. Principalmente se esse irmão for um desafeto desse pastor. Estarei comentando mais sobre isso depois. Mas isso foi falado em nossa igreja. Então, irmão, foi uma reunião meio acirrada, meio esquentada. Mas saímos dali tudo bem. Até então eu pensei que estava tudo bem. Porque conversamos e saímos bem. Só que, em uma terça-feira, tudo aquilo que nós conversamos de porta fechada foi citado sobre o altar. De tal forma que teve um irmão que quando me encontrou falou para mim: tua orelha não queimou, não ardeu? Eu falei: não. Porque só faltou falar no teu nome no culto de terça-feira. Você está vendo, irmão? Que quando se está atacando alguém, a igreja percebe. Ela não recebe a mensagem. Aí o pastor diz: é difícil dar glória a Deus numa hora dessa, com uma mensagem dessa, né, irmão? É claro que é. A igreja não vai dar glória a Deus por uma mensagem cujo cunho dessa mensagem é atacar alguém. Por aquilo que ficou sabendo que esse alguém falou, mesmo sabendo que o que ele falou é verdadeiro. A igreja não vai dar glória a Deus. Aí eu marquei uma outra reunião. Aí eu chamei para uma outra reunião. E lá eu falei que eu pensei que já teríamos encerrado, que estávamos tudo bem. Mas que foi citado aqui todo o assunto, tratado aqui de portas fechadas, em cima do altar, que só faltou falar meu nome. Aí, meu irmão, foi aí que começou a minha hostilização. Fui proibido de ter oportunidade na escola dominical, de pregar, mas para frente, tudo foi se ajuntando aos conformes. Hoje não temos nada um com o outro. Aonde me encontra, me cumprimenta, diferente desse daí. Só que esse pastor que estava na reunião, como segundo e uma das testemunhas, presenciou tudo, naquilo que se encerrou, ele deu continuidade. Ele agora assumindo a liderança, já aí mais de 11 anos, desde quando foi deixado, ele deu continuidade a isso, a essa hostilização contra mim. E até aqui vem mantendo. Vem mantendo. Então, irmão, tudo começou aí. Tudo começou aí. E até aí vem se cometendo isso. Não parou. Não parou, irmão. Intensificando mais pelos comentários que eu faço. Eu presenciei a injustiça contra o pastor Pereira. Não aceitei, não fiquei calado. Então, irmão, juntou-se uma coisa a outra e eu fiquei queimado, porque tem isso na igreja, viu? Tem. Você não é queimado pelo Espírito Santo, não. Você é queimado pela liderança, pelo pastor, ele te queima. Você está queimado, irmão. Ou seja, você não serve mais para o pastor. Mesmo que você tenha todos os requisitos de Deus, que Deus quer. Mas você não caiu no agrado do pastor, você não agradou a família do pastor, você é uma pessoa queimada. Você não serve. Você tem que agradar o pastor. E agradar o pastor, irmão, você tem que ser amigo do pastor. E ser amigo do pastor, irmão, é diferente de ser amigo de Jesus. Você não tem que ser amigo primeiramente de Jesus para ser do pastor.
Não, eles não aceitam isso. Você tem que ser primeiramente amigo do pastor. Ser amigo de Jesus é diferente de ser amigo do pastor. Ser amigo do pastor é diferente de ser amigo de Jesus. Para ser amigo de Jesus, sabe qual é as condições? Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 15, versículo 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Esta é a condição estabelecida por Jesus para ser um amigo de Jesus. É fazer o que Jesus nos manda fazer. Ser amigo do pastor é diferente. Mesmo que ele prega tudo de Jesus, tudo para a gente fazer para Jesus, em obediência a Jesus, isso não te faz amigo do pastor. Ser amigo do pastor é isso que eu falei para você. O pastor, ele precisa de um cartão de crédito, você está pronto a emprestar. Porque todos nós emprestamos, precisamos um do outro. Mas isso não pode ser pensando em privilégios. Não pode ser como barganha. Mas enfim, o pastor precisa do cartão de crédito, você vai lá e empresta para ele fazer uma compra. De um cheque, você empresta. Você faz um churrasco, convida o pastor. Você faz um bolo, convida o pastor. Aí, o pastor precisa fazer um trabalho na igreja, você vem. Você é pedreiro, você não cobra a mão de obra. Todo o favor pessoal que você fizer ao pastor, ou à família do pastor, você está andando de carro, vê a esposa do pastor, pega ela, leva em casa. Isso vai resultar numa propaganda a teu respeito sobre o altar. De sobre o altar. Se fará uma propaganda a teu respeito. Porque isso será considerado como alguém que ama o pastor, que ama a família do pastor. É através dos favores. Não é da obediência ao pastor naquilo que ele prega de Jesus Cristo. Não. Não, isso aí não serve. Isso aí não serve. Isso aí não te faz amigo do pastor. O que te faz amigo do pastor é isso que eu estou te falando. Porque isso, de pessoal que você faz, o pastor precisa de um dinheiro emprestado, você empresta. No ano do natalício do pastor, como eu disse, faça aquela lista para arrecadar um dinheiro, para comprar um presente para o pastor. Você foi um dos selecionados. Você contribui, coopera, você estará sendo amigo do pastor. No dia da esposa do pastor, você também coopera. Isso resultará em privilégios dentro da casa de Deus, dentro da igreja. As tuas filhas, teus filhos, teu genro serão colocados à frente de trabalhos. Serão colocados, irmão. São privilégios. Você será levado a obreiro futuramente. Você que será colocado como cooperador. Coisa para o que você antes não servia. Não te utilizava. Mas depois desses favores prestados, você será utilizado. Isso acontece, irmão. É assim que funciona na igreja hoje. Não é pela obediência ao pastor do que ele prega de Deus, do que ele prega de Jesus. Não, irmão. Não. De maneira nenhuma, irmão. Então, irmão, isso é ser amigo. Mas ser amigo de Jesus é diferente. Não é através de favores. É através da obediência. Se vós fizerdes o que eu vos mando, sereis meus amigos. É diferente. Viu? É diferente. Mas, irmãos, como eu disse, eu não enveredo por esse caminho.
consequências que eu venho sofrendo, que eu tenho sofrido, mas não compartilharei com a injustiça. Toda injustiça que se cometer, eu trarei para aqui. Comentarei aqui, a partir de hoje. Não aceitarei mais ataques, desabafos, mensagens pré-estabelecidas com cunho de atacar a mim ou a quem quer que seja. Fingindo como que se está pregando para toda a igreja, mas na realidade tem um endereço só: o desafeto. E em muitas oportunidades o irmão Joel. Mas irmãos, tudo começou aí. E aqui vem se alimentando, vem se intensificando, porque o irmão Joel continua o mesmo. Do lado da verdade, do lado da justiça. Não fogo com a injustiça, mas fogo com a verdade. Por isso eu tenho sido perseguido, por causa da justiça. Eu estarei no próximo vídeo. Eu estarei falando de alguns assuntos correntes que aconteceu, dos quais eu comentei, e que intensificou mais ainda a hostilização a meu respeito. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Aguarde-me, acompanhe-me, e que Deus em Cristo Jesus te abençoe.